Every week, Tyler gave the rules that he and I decided. Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. As duas primeiras regras do Clube da Luta são simples. Essas regras significam para tu não falar sobre suas metas, sonhos e objetivos com quem não precisa saber ou com quem não é de extrema confiança tua. Um dos maiores problemas comportamentais dos homens é que vários falam demais e agem pouco. O verdadeiro significado dessa regra é claro. Pare de falar e comece a agir. Quantas pessoas tu conhece que promete isso e aquilo, fala que vai fazer X e Y, mas na hora H não faz nada. Essa duplicidade de regras reflete a essência do Clube da Luta. Tomar ação, trabalhar em mudanças reais e retomar o controle da vida. Vamos ver a oitava regra agora, porque ela tem uma relação direta com a regra número 1. And the eighth and final rule. If this is your first night at Fight Club, you have to fight. Tem que lembrar que a regra número 1 significa parar de falar sobre isso e começar a agir. Aqui que tá a beleza da regra 8. Ela não dá escolha. Tu vai ter que agir e lutar. Não tem espaço para apenas falar, observar ou deixar a vida passar. Tu vai ter que agir e seguir em frente. Lembrando que o objetivo do Tyler era criar um exército de homens fortes e essas regras têm exatamente esse propósito. A sétima regra: se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e já deixa teu like para eu saber que esse tipo de vídeo é importante para você e que eu devo falar mais sobre isso aqui no nosso canal. Já faz isso agora para não esquecer e assistir o vídeo até o final. Seventh rule. Fights will go on as long as they have to. Ela tem uma mensagem forte de resiliência e perseverança. Ela transcende a ideia de persistência, sugerindo que quando existe um desejo profundo o suficiente, é imperativo continuar lutando, não importa quanto tempo leve. Essa regra desafia a noção convencional de estabelecer prazos para alcançar objetivos. Muitas vezes, na busca por nossas paixões e aspirações, a gente é confrontado com desafio e obstáculo que pode demandar muito mais tempo do que inicialmente a gente previa. Essa regra nos encoraja a abandonar a ideia de prazos rígidos e aceitar a jornada como um processo contínuo. Ao se comprometer com a perseverança, independentemente do tempo que for necessário, a gente é capacitado a superar adversidades, rejeitar limitações e melhorar nossa mentalidade para uma abordagem mais resiliente. Em última análise, essa regra nos instiga a não apenas buscar nossos objetivos, mas abraçar a jornada como um todo, independentemente do tempo que ela exigir. Ela nos lembra que muitas vezes as recompensas mais significativas vêm para aqueles que persistem, independentemente das circunstâncias temporais. A terceira regra: Third rule of Fight Club. Someone yells stop, goes limp, taps out. The fight is over. Essa regra não apenas enfatiza a importância da resistência física no contexto das lutas no clube, mas também pode ser interpretada como uma metáfora para a busca dos nossos próprios sonhos. Ao complementar a regra 7, que destaca a persistência, essa regra nos lembra que o ato de desistir deve ser reservado apenas para momentos em que a exaustão física verdadeira é inevitável. Num sentido mais amplo, ela nos instiga a avaliar com cuidado os momentos em que nos sentimos tentados a abandonar nossos objetivos e sonhos. A interpretação fundamental aqui é que desistir não deve ser uma opção fácil ou casual. Somente quando enfrentamos desafios que verdadeiramente nos esgotam física e emocionalmente, devemos considerar parar. Do contrário, a mensagem é clara: persista, mantenha a luta viva e abraça a jornada, se alinhando com a filosofia da regra 7. Encarar essa regra como uma metáfora nos faz pensar o seguinte: em que ponto realmente devemos desistir dos nossos sonhos? Esse é um dilema universal que todos enfrentamos na nossa jornada e a resposta pode variar para cada indivíduo. Daí a gente volta para a pergunta importante: qual é a melhor abordagem para alcançar esses grandes sonhos? Essa indagação nos leva diretamente para a regra 5, que é uma peça fundamental para entender como podemos enfrentar nossas aspirações de maneira pragmática e eficaz. Fifth rule, one fight at a time, fellas. Essa regra se aplica a qualquer coisa na vida. Podemos lidar apenas com uma coisa de cada vez. Não tente abraçar mais do que pode suportar, tu vai se esgotar e perder, seja tempo, dinheiro, energia ou recursos. Organize teu tempo,
Estabeleça metas realistas e alcançáveis e enfrente uma de cada vez. Fourth rule, only 2 guys to a fight. Esse é o comentário sobre a regra anterior de apenas uma luta por vez. A regra de apenas 2 homens em uma luta significa que nunca vai ter um desafio grande demais que tu não possa superar. Essa regra sugere que você sempre vai ter uma chance em cada batalha que a vida joga em você. Segundo a doutrina cristã, o Senhor nunca nos dá mais do que podemos suportar. Essa regra, com apenas 2 homens por luta, pode ser uma alegoria para essa doutrina. E finalmente a regra 6. Sixth rule, no shirts, no shoes. Isso significa não esperar que nada seja fácil ou confortável. Não espere ser ajudado ou salvo por algo ou alguém, porque no final do dia é apenas tu e tua força interna. Melhor pensar na ideia de que nada vai te ajudar a alcançar teus sonhos. Sem camisa, sem sapatos, volte ao básico e perceba que não vai ser fácil. Outra possível interpretação é que ela representa a ideia de vulnerabilidade e autenticidade. Tirar a camisa pode ser visto como um ato de se despir de camadas superficiais, simbolizando a remoção de máscaras sociais e a apresentação de si mesmo de uma maneira mais autêntica. Outra interpretação também é que essa regra pode simbolizar a igualdade. Independentemente do status social, riqueza ou poder, todos no clube da luta são iguais quando estão sem camisa. Isso pode representar a ideia de que, no final das contas, todos somos humanos com as mesmas vulnerabilidades e forças. Se você gostou do vídeo, já deixa teu like e se inscreve no canal, se ainda não o fez como te falei no começo. E compartilha esse vídeo com um só amigo teu. E também, comenta tua opinião, pois a partir dela eu analiso se ele te ajudou de alguma forma. Mesmo se não tiver gostado, pode clicar no botão de dislike. Tu não é obrigado a concordar comigo, porém te peço para comentar o que não gostou, porque desse jeito eu posso aprender contigo, ter outra visão e melhorar nos próximos vídeos. Eu ganho, tu ganha e outros que assistiram o vídeo também vão ganhar com a gente. Confira o primeiro comentário fixado também, porque talvez eu tenha deixado alguma coisa especial para você. E já que ficou até aqui, o YouTube escolheu o melhor vídeo para você assistir agora. Tá na tela para você.